O lobo e os 7 cabritinhos. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava com todo o amor que uma mãe tem por seus filhos. Um dia, ela queria ir à floresta buscar comida, então chamou todos os 7 e disse: Queridos filhos, tenho que ir à floresta. Fiquem atentos ao lobo. Se ele entrar, devorará todos vocês com pele, pelo e tudo mais. O pilantra muitas vezes se disfarça, mas vocês o reconhecerão imediatamente por sua voz rouca e seus pés negros. Os cabritinhos disseram: Querida mamãe, nós nos cuidaremos direitinho, pode sair sem se preocupar. Então a velha mãe baliu e saiu com a consciência tranquila. Não demorou muito até alguém bater a porta e gritar: Abram a porta, queridas crianças. Sua mãe está aqui e trouxe algo para cada um de vocês. Mas os cabritinhos sabiam que era o lobo por conta de sua voz rouca. Não abriremos a porta, respondeu eles. Você não é nossa mãe. Ela tem uma voz suave e agradável, mas a sua é rouca. Você é o lobo. Então, o lobo foi até uma venda, comprou um grande pedaço de calcário e comeu, porque tornou sua voz suave. Então ele retornou, bateu a porta da casa e gritou: Abram a porta, queridas crianças. Sua mãe está aqui e trouxe algo para cada um de vocês. Mas o lobo havia apoiado suas patas negras na janela e os cabritinhos viram e gritaram: Não abriremos a porta. Nossa mãe não tem pés negros como as suas. Você é o lobo. Então o lobo correu até um padeiro e disse: Machuquei meus pés, enrole um pouco de massa neles para mim. E depois que o padeiro havia enrolado suas patas com a massa, ele correu até o moleiro e disse: Espalhe um pouco de farinha de trigo nos meus pés para mim. O moleiro pensou consigo mesmo: O lobo quer enganar alguém. E se recusou, mas o lobo disse: Se não fizer isso, eu o devorarei. Então o moleiro ficou com medo e deixou branquinhas as patas do lobo. Na verdade, é assim que a humanidade funciona. Finalmente, o malandro foi pela terceira vez até a porta da casa, bateu e disse: Abram a porta para mim, crianças. A sua querida mamãe voltou para casa e trouxe algo da floresta para cada um de vocês. Os cabritinhos gritaram: Primeiro mostre-nos suas patas, para que saibamos se é a nossa querida mãezinha. Então ele enfiou as patas pela janela e quando os cabritinhos viram que eram brancas, acreditaram em tudo que ele disse e abriram a porta. Mas ninguém, menos que o lobo, entrou por ela. As crianças ficaram apavoradas e quiseram se esconder. Uma saltou para baixo da mesa, a segunda para baixo da cama, a terceira se meteu dentro do forno, a quarta fugiu para a cozinha, a quinta entrou no armário e a sexta se enfiou debaixo do lavatório. A sétima se espremeu na caixa do relógio. Mas o lobo encontrou todas. A mais nova, que estava na caixa do relógio, foi a última, a única que ele não encontrou. Quando o lobo tinha satisfeito seu apetite, saiu da casa, deitou-se embaixo de uma árvore no prado verdejante e pôs-se a dormir. Pouco tempo depois, a velha cabra chegou em casa e, que cenário ela encontrou! A porta da casa estava escancarada, a mesa, as cadeiras e os bancos estavam revirados. O lavatório fora partido em pedacinhos e a cabeça e as cobertas e travesseiros foram todos arrancados da cama. Ela procurou pelos filhos, mas não se encontrou em lugar nenhum. Chamou um por um pelo nome, mas nenhum respondeu. Enfim, quando chegou ao nome do mais novo, uma vozinha respondeu: Querida mamãe, estou na caixa do relógio. Ela resgatou o cabritinho e ele lhe contou que o lobo havia aparecido e comido todos os outros.
Pode imaginar o quanto ela chorou por suas pobres crianças. Em meio à sua tristeza, ela saiu de casa com o cabritinho mais jovem correndo em seus calcanhares. Quando eles chegaram ao prado, lá jazia o lobo sob a árvore, roncando tão alto que os galhos tremiam. Ela olhou para ele por todos os ângulos e percebeu que algo se movia e se debatia em sua barriga empanzinada. Oh, céus, disse ela, será possível que minhas pobres crianças que ele devorou como janta ainda estejam vivas? Então o cabritinho teve de correr para casa para buscar tesoura, agulha e linha. E a cabra abriu a barriga da besta. Ela mal havia feito o primeiro corte quando um cabritinho enfiou a cabeça para fora e, quando ela cortou ainda mais, todos os 6 surgiram, um após o outro, e todos ainda estavam vivos e não haviam sofrido nenhum ferimento sequer, pois em sua gula o monstro os havia engolido inteiros. Quanta alegria! Eles abraçaram sua querida mamãe e saltitaram felizes como um pinto no lixo. A mãe, no entanto, disse: agora vão procurar umas pedras grandes e encheremos o estômago deste monstro perverso com elas enquanto ele ainda dorme. Então, os 7 cabritinhos levaram as pedras até lá o mais rápido possível e colocaram tantas quanto couberam na barriga dele. E a cabra-mãe o costurou de volta apressadamente, de modo que ele não percebeu ainda nada e não se moveu nem uma vez sequer. Quando o lobo finalmente havia dormido o bastante, pôs-se em pé, e com as pedras em seu estômago o deixavam com muita sede, ele quis ir para o poço tomar água. Mas quando começou a caminhar e se movimentar, as pedras em sua barriga começaram a bater umas nas outras e a chacoalhar. Então ele entoou: o que é chacoalha e ribomba? E em meu bucho faz barulho? Pensei serem 7 cabritos, mas parecem pedregulhos. Quando ele chegou ao poço e se inclinou para tomar água, as pesadas pedras o fizeram cair, e ele se afogou de forma lastimável. Quando os 6 cabritinhos viram o que aconteceu, foram correndo até o local e gritaram: o lobo está morto, o lobo está morto! E dançaram de alegria em torno do poço com a sua mãe.